Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Eu estou aqui, cheguei em casa agora há pouco, estou pondo as coisas aqui, vou ver se eu estou no ar ou não, né? Eu estou no ar, estou vendo aqui, né? Já separei o evangelho, mas peraí, não é o evangelho de hoje, é outro evangelho. É o evangelho de ontem. Não atualizou. Vamos pegar o evangelho certo, né? E esperar dar o tempo, né? Enquanto isso, vou tomar um cafezinho. Estão servidos? Hoje está menos frio que os outros dias, mas está frio ainda, né? Então aqui, esperar entrar, acho que já entrou. Estou só vendo aqui, mas já entrou sim. Agora esperar da hora. Né? O evangelho hoje é de João. Opa, se é evangelho de João, é data especial, né? E é uma data muito especial. A gente vai refletir sobre ela daqui a pouco, né? Só esperar da hora, eu estou aqui acompanhando. Hoje foi um dia meio enrolado, né? Mas estamos levando, né? Estamos levando aí. E agora é só esperar um pouquinho. Né? Já são 19h33. Quer dizer, eu falo que são 33 agora, mas é capaz de chegar para vocês às 34. Vou ficar até de olho ali. Eu descobri que tem um atraso entre o que eu falo e a apresentação, que é grande, né? Então já é 34 aqui. Né? Oi, Gracinha, boa noite. Paz e bem. Tá vendo? Tem 1 minuto mais ou menos de atraso. Não tinha ideia que era tanto minuto, não. Impressionante. Né? É bom que aí, como eu faço isso, eu consigo descobrir que tem 1 minuto de atraso. Muito tempo de atraso. Né? Né? Não, na verdade, um pouquinho menos de 1 minuto. Deve ser uns 50 segundos. Uma hora dessa eu vou fazer uma medida. Uma hora dessa eu vou dar um jeitinho de criar uma forma de medir isso. Né? Porque para mim é assustador esse tempo todo. Mas como estou falando, hoje é o Evangelho de João. Se o Evangelho é de João é porque é uma data especial e nós vamos saber agora por que disso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria
estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se, olhou para o túmulo e viu então 2 anjos, vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e eu não sei onde colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? O que procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o levastes, dize-me onde o colocastes, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria! Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não me segures, ainda não subi para junto do meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, do meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe havia dito. Palavra da salvação. Quando eu li o Evangelho, a Nazir entrou. Boa noite, Nazir, paz e bem. Como eu tinha dito, o Evangelho hoje é de João, e se é de João é porque é uma data especial. E é uma data muito especial, porque é o dia de Maria Madalena. A minha relação com Maria Madalena começou no Sínodo para a Amazônia, 2019. Porque no Sínodo para a Amazônia eu vi a expressão uma igreja Madalena. E aquilo me chamou muita atenção. Eu me lembro, inclusive, que eu perguntei a Noêmia: Noêmia, me fala sobre essa igreja Madalena. A Noêmia é uma pessoa muito querida minha, uma franciscana, né, da Ordem Terceira, que tem todo um trabalho com essa questão da mineração, do meio ambiente, trabalho com a Repan e tal. Ela me explicou. E aquilo me marcou muito. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. E de lá para cá, eu tenho me dedicado a pensar Maria Madalena e tudo aquilo que Maria Madalena significa. E quanto mais eu penso, mais eu vejo como ela foi uma pessoa importante para a história da salvação, para a atividade de Jesus. Luzia é de Virgem. Boa noite, paz e bem. Eu não sei quem é, mas não estou reconhecendo assim. Deixa eu ver se olhando aqui eu consigo. Mas eu, paz e bem de todo jeito, Luzia. Né? Quanto mais eu penso, mais eu vejo que ela foi uma pessoa muito importante e que a gente não dá o devido crédito a essa pessoa. E eu estou olhando isso e eu fico pensando muito sobre algumas coisas. Então, a primeira coisa, se você lê o Evangelho de João, e aqui eu quero pegar o Evangelho de João,
porque ele me chama a atenção numa coisa. Os evangelhos sinóticos falam um pouco de Maria Madalena, mas o evangelho de João não. Por que disso? E eu acho que eu tenho uma explicação. Os evangelhos sinóticos foram escritos para aqueles que ainda não eram seguidores de Jesus, ainda não eram discípulos de Jesus, ainda não eram cristãos. Então, Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos e Lucas escreve para os gentios. João escreve para o povo da seita do caminho, para o povo cristão, para os discípulos e discípulas de Jesus. Então, ele está já tentando trazer uma dimensão que os outros evangelhos não trazem. Ele, inclusive, tem textos que claramente já estão resolvendo dúvidas na cabeça das pessoas. É por isso que ele fala, por exemplo, que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todos tenham certeza que só há um Filho. Entende isso? Mas ele coloca Maria Madalena em duas situações que são muito importantes para o dia de hoje. Porque quando eu olhei a Igreja Madalena, dizia assim, uma igreja que se sente amada e reconciliada por Deus através de Jesus. Não, que se sente uma Igreja Madalena, aquela que se sente amada e reconciliada com Deus, e que anuncia com fé e com coragem o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E se vocês olharem, essa é a própria definição de Maria Madalena. Maria Madalena é amada por Jesus. Eu falo isso sem medo, porque Jesus foi ao encontro de Maria Madalena quando ela precisou dele. E uma coisa que me chama a atenção é que não se fala do pai, do esposo ou do irmão de Maria Madalena. O que me leva a pensar claramente que Maria Madalena era realmente discípula de Jesus. Não há como negar isso. Oi, Sérgio, boa noite, paz e bem. E mais que isso, ela devia ter alguma situação de exclusão. Por quê? Porque se uma pessoa tão importante quanto ela tivesse um esposo, ou um pai, ou um irmão, pela estrutura social daquela época, ele seria citado. Então ela vivia uma situação de especial exclusão. Ela era uma mulher sem uma seguridade social, sem uma proteção social, e passou por algum problema de saúde muito grave, porque ela foi tomada por 7 demônios. Né? Ah, Bernardo, Maria Madalena era prostituta, não existe nada no Evangelho que fale sobre isso. Né? Na verdade, tem uma homilia de um bispo de Jerusalém, e só. Mas isso não é fonte sagrada. Ela é amada por Jesus, porque Jesus vai ao encontro dessa mulher para resgatá-la. Então ela foi reconciliada com Deus, porque Jesus agiu, curando-a dessa influência maligna, dessa doença, desse espírito, que na verdade, segundo o Evangelho, eram 7 espíritos, então era alguma coisa muito grande, porque são 7, 7 é a totalidade. Já pensaram nisso? E a partir daí ela segue com Jesus. Então a primeira parte da Igreja Madalena está confirmada. Ela é amada e reconciliada. Ela anuncia com coragem a paixão, morte. Sim,
Inclusive, no momento de maior desespero ao pé da cruz. Sabe? Aquele momento da cruz deve ter sido insuportável para aquelas pessoas. Porque hoje, nós que seguimos Jesus, os cristãos em geral, eles sabem que a cruz não é sofrimento, a cruz é compromisso. Eles sabem que a cruz não é mais um instrumento de tortura, de horror, porque a cruz é o símbolo da salvação. Jesus, ao ressuscitar, ressignifica a cruz. Paulo, inclusive, diz, né, os judeus pedem milagres, os gregos motivos para acreditar, mas nós só temos Jesus Cristo crucificado. Escândalo para uns, loucura para outros. Mas isso foi antigamente. Após a ressurreição, nós não podemos mais pensar a cruz como sofrimento e horror, porque da cruz veio a salvação da humanidade. Mas estavam ao pé da cruz o discípulo que Jesus amava, Maria, mãe de Jesus, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Maria Madalena foi testemunha da paixão, foi testemunha da morte. E aí você vê uma dimensão de fé que a gente talvez nunca consiga ter. Porque, principalmente você que vive aqui no Brasil, não tem problema ter uma fé. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. A gente que vive aqui no Brasil, ser um cristão não é problema. Ninguém aqui, né, é perseguido pela fé. Pode ser perseguido pelo testemunho, né? Nós temos várias pessoas que se dedicam, né? Chegou agora da capela, né? Mas é que hoje é dia ocupado, né, Fátima? Tem várias pessoas que se dedicam ao cuidado dos pobres, dos miseráveis, dos excluídos, né, das excluídas, e esses são perseguidos, mas não porque são cristãos, e sim porque eles cuidam daqueles que são excluídos, ou daquelas que são excluídas, e por isso são perseguidos. Então, na verdade, o problema não é ser cristão. Mas naquele momento, em Jerusalém, dizer que você seguia Jesus era algo terrível. Eles tinham acabado de matar Jesus. Então, assim, é uma dimensão de fé que a gente não tem. É uma dimensão de angústia, de perigo, de medo que a gente não tem e que a gente nunca vai ter. Mas ela estava lá. E ela foi lá. E ela é a primeira testemunha da ressurreição. Sabe, é fantástico que uma mulher seja a primeira testemunha da ressurreição. Pelo motivo mais simples do mundo. Na época de Jesus, a mulher não era uma fonte confiável de relato. Vamos supor que 10 mulheres, vamos dizer 10, né, 12 mulheres viram o assassinato do marido de uma 13ª mulher. 13 mulheres logo. As 13 mulheres iam lá e fariam a denúncia. Sabe o que aconteceria? Nada, porque mulher não é testemunha válida. Não conta. Não conta como ser humano e o relato não é válido como testemunha. Né? Fátima, sou apaixonada por Maria Madalena. Eu também. Então, é
tão estranho, é tão absurdo que a primeira testemunha da ressurreição seja uma mulher que ninguém dava importância, uma mulher que havia sido excluída da sua sociedade, uma mulher que vivia numa situação de risco social, uma mulher que não tinha direito a dar o seu testemunho, tenha visto Jesus ressuscitado pela primeira vez. Porque até Pedro e João, que chegaram no túmulo, viram o túmulo vazio. Mas viram o túmulo vazio depois que Maria Madalena viu o túmulo vazio. Mas eles não viram Jesus ressuscitado. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, aquela que ninguém acreditava. Se vocês tiverem dúvida, pegue a passagem dos discípulos de Emaús. E você vai ver que os discípulos falam assim: algumas mulheres nos pregaram uma peça dizendo que ele ressuscitou, mas ninguém acreditou. Veem como o fato de ser uma mulher que viu a ressurreição é algo tão absurdo que tem que ser verídico. Ninguém que fosse escrever um relato escreveria algo tão absurdo assim. E aí, a gente olhando esse evangelho hoje, dia 22 de julho de 2025, qual é a mensagem pastoral? O que é que eu posso pensar sobre isso? A Fátima está fazendo uma observação aqui. Lindo demais. Concordo, diácono Bernardo. Que bom, Fátima. O que eu posso trazer para essa questão? E hoje, que foi um dia enrolado, por quê? Porque eu tive uma série de coisas para resolver no trabalho. Eu passei uma parte da tarde lá no crematório da penitência, porque minha tia faleceu, tia Ana faleceu, descansou, graças a Deus. Claro que eu não queria que ela morresse, mas era melhor nesse momento, pela gravidade da doença dela, que ela fosse. E foi muito interessante porque eu não estava preparado, mas meu primo Leonardo virou: Bernardo, não tem ninguém para fazer uma oração, se faz, e eu fiz. Fiz ali uma oração, fiz uma pequena exequia. E a primeira coisa assim, que eu trouxe foi a ideia do seguinte: hoje é dia de Maria Madalena, o dia que a gente comemora a primeira testemunha da ressurreição. Meus sentimentos, diácono Bernardo. Obrigado, Fátima, muito obrigado. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou trazer? Porque eu conheço esse evangelho. E aí me veio à cabeça a pergunta de Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E sabe, eu fiquei pensando na minha cabeça. A resposta simples Nazir, meus sentimentos. Obrigado, Nazir. A resposta é simples. Por que choras? Porque tiraram o Senhor do túmulo, eu não acho o meu Senhor. A quem procura? Procura o corpo do Senhor Jesus. Essa é a pergunta simples. A resposta é simples. E essa, provavelmente, seria a resposta de Maria Madalena. Mas o Evangelho
não foi escrito como um texto, como um documentário, como uma biografia. Tanto não foi que não há essa resposta aqui. Essa resposta, para qualquer pessoa que estiver escrevendo um documentário, uma biografia, um texto, daria uma resposta. Essa resposta não está aqui, porque nós devemos respondê-la hoje. Nós devemos olhar e responder ao mundo. E a nossa resposta é maior do que porque choras. E eu respondo, porque eu não vejo o corpo do Senhor Jesus. Porque eu não verei, porque Jesus ressuscitou e seu corpo foi aos céus. Ele ascendeu aos céus. Mas eu tenho que responder hoje. Por que choras, Maria Madalena? E eu tenho certeza, se Maria Madalena estivesse hoje viva aqui, ela responderia: eu choro porque as pessoas ainda não conseguiram seguir Jesus. Sim, há muitos discípulos e discípulas de meu mestre. Sim, todo o esforço que eu e meus companheiros e companheiras tivemos de passar a mensagem não foi em vão. Mas há muitas pessoas que inclusive se dizem cristãs, mas não seguem o que Jesus nos ensinou. Porque se seguissem, não haveria guerra no mundo. Porque se seguissem, não haveria fome no mundo. Porque se seguissem, não haveria miséria no mundo. Porque se seguissem, não haveria matanças, humilhações. Não haveria racismo, machismo, xenofobia, LGBTfobia. Não haveria mentiras. Não haveria jogos politiqueiros. A quem procuras, Maria? Eu diria que Maria responde: eu procuro Fátima. Concordo, diácono Bernardo, falta muito amor a Jesus. Sim, falta, Fátima, falta muito amor a Jesus e falta muito seguimento de Jesus. Uma das formas mais, assim, puras, uma das formas mais absolutas de louvor a Deus, de louvar a Jesus, é mostrar ao mundo o amor que Jesus tinha pela humanidade. Quem é que entrou aqui? Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Exatamente, está falando a Fátima. Ou seja, quer louvar a Jesus? Louve, mostrando ao mundo como Jesus amou o mundo. Bernardo, mas como eu vou fazer isso? E Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para salvar o mundo. É isso que nós temos que fazer. Quando amamos a Jesus, amamos o nosso próximo. É isso, Fátima. Né? Se eu não me engano, São João Crisóstomo fala que se você quer honrar o corpo de Cristo, você não pode esquecer o corpo do seu irmão que sofre. Se eu não me engano, é essa a frase de São João Crisóstomo. E aí eu volto. A quem procuras? Maria Madalena certamente responderia hoje: eu procuro dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que precisam de Jesus.
aquelas pessoas que estão tristes, que estão sofrendo, que estão desamparadas, excluídas da sociedade. Essas pessoas que sofrem muito. Seja os traumas psíquicos, psicológicos, espirituais, porque muitos sofrem com isso. Quantas famílias sofrem hoje pela divisão, pela doença. Quanto também aqueles que sofrem os males sociais, o desemprego, a dependência química, a exclusão, o preconceito, sofrem com discurso de ódio, sofrem como uma sociedade violenta, uma sociedade agressiva. Maria Madalena procuraria essas pessoas, até porque ela passou por isso. E ela sabe quanto essas pessoas sofrem. Tudo isso que eu estou colocando aqui, Maria Madalena passou. Ela sabe disso. E ela iria procurar essas pessoas hoje. Para levar a luz. Para levar o trigo santo que alimenta toda a humanidade. Para levar a esperança. Para levar aquele que é a resposta a todos os nossos sofrimentos. Mas Maria Madalena procuraria outro grupo de pessoas. Homens e mulheres dispostos a, como ela, seguir ao mundo. E mostrar o amor do mundo. Mostrar, sim, a paixão, morte e ressurreição. Mas não como uma obra fechada, mas como uma obra aberta. Aquela que, a partir da qual nós iremos trazer o reino dos céus à terra. Ela nos traria isso como uma mensagem de alegria e esperança. Para até que nós, quando estivermos nas nossas dificuldades, naquelas noites tenebrosas onde saímos às escuras, com medo de alguma coisa, nós tenhamos a certeza que o túmulo está vazio, que o Senhor virá ao nosso encontro, não como um poderoso guerreiro, um grande príncipe, um monarca, como um jardineiro, um homem simples, tranquilo, que cuida das plantas e que nos dá flores tão belas que nos animam a seguir. Essa é a mensagem que Maria Madalena tem para nós hoje. Eu espero, sinceramente, que você esteja no segundo grupo, dos homens e mulheres que querem levar a mensagem de esperança e o compromisso em construir uma terra sem males. Se infelizmente você está no grupo que sofre, tenha certeza que tanto Maria Madalena quanto Jesus e quanto nós que somos aqueles que são a igreja de Jesus, estamos aqui para te apoiar. Amém? 8h05. Hoje até que eu falei pouco, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, que tenha valido a pena essa paciência. Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Espero que não tenha sido muito custoso vocês me ouvirem hoje, tá? Fátima, amém, mãozinha de oração, gosto muito de suas reflexões, gratidão. Boa noite, paz e bem, diz Ana Paula. Boa noite, paz e bem, Ana. Que bom que você gosta, Fátima. Ana Paula, daqui a pouco eu estou pondo no ar. Vale a pena você
Dá uma olhada nessa passagem, tá? Nessa live que a gente está fazendo hoje, que eu acho que é uma live que vai ser boa. Acho que você vai gostar. Bom, amanhã é quarta-feira. Quarta-feira eu vou estar fazendo live também, né? Então a gente vai se ver na quarta-feira, tá? Sérgio, gratidão. Mozinho, você só entrou agora, mozinho. Tem problema não, vou mandar para você, tá? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje. Eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fátima está falando. Boa noite, Mônica, beijos. Bozinho está falando. Manda para mim. Desculpa, te amo. Não, amor, tranquilo, eu mando sim. Não precisa pedir desculpa, não. Tá? Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.